Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer a vocês mais um tema para que nós possamos aprender juntos. Antes disso, gostaria que vocês pudessem curtir este nosso vídeo, compartilhá-lo se vocês gostarem e também se inscreverem no canal, para que possamos ter a oportunidade de levar as nossas palavras, não só as minhas, mas de todos os articulistas deste canal, para outras pessoas que têm tanta sede de entendimento quanto vocês. Ok? Bem, agora vamos nós ao nosso tema. O tema que eu hoje escolhi para conversar com vocês é o condensador ectoplasmático. O que será isso? Será que alguém lembra deste pequeno aparelho espiritual? Então, eu relembrei da existência dele aqui, ó, neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, que eu estou tentando trazer para vocês, se vocês observaram, alguns temas deste livro que eu achei super interessante e que também, ao reler este livro, eu fui relembrando. Eu vou trazer uma história para vocês, para que vocês entendam como que ele é utilizado. Normalmente, existem alguns trabalhos mediúnicos que são feitos para auxiliar alguns irmãos espirituais que estão necessitados de um bom entendimento, de compreenderem aonde que eles se encontram, de compreenderem, às vezes, até que estão no plano espiritual, e muitas vezes também para que eles possam compreender o porquê de determinadas coisas terem acontecido na sua vida, do porquê deles poderem até se perdoar diante das suas ações que o fazem sentir tanta culpa, que os escravizam lá nas zonas de refazimento. Então, em algumas casas espíritas, existem aqueles trabalhos de amparo a estes irmãos. Para que este trabalho aconteça, claro, o corpo mediúnico precisa estar bastante harmonizado, os médiuns precisam estar bastante equilibrados para que eles possam realizar a melhor tarefa de amparo e auxílio a estes irmãos. Esta reunião, normalmente, ela é coordenada por uma pessoa que tenha entendimento sobre a reunião, mas antes de qualquer processo material das pessoas que participam deste processo no plano material, nós temos que lembrar que existe todo um argamasso de trabalhadores, né, no plano espiritual. Estes trabalhadores, eles levam estes irmãos para uma casa espírita e, levando estes irmãos, eles normalmente os acoplam àqueles médiuns que estão à disposição para manifestarem os pensamentos, as ideias destes irmãos em sofrimento e para que eles possam ser acolhidos, eles possam ser acalentados com as boas palavras, que seja da espiritualidade, que seja do próprio médium que fará este trabalho. Então, em algumas situações, para que este irmão e para que o próprio médium que está fazendo este acolhimento possa auxiliá-lo da melhor forma possível, se utiliza o condensador ectoplasmático. Então, deixa eu dar aqui o que o livro ele traz para que nós possamos compreender. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, ou seja, do plano espiritual, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Como é este condensador ectoplasmático? Bem, aqui no livro, eles descrevem esse condensador ectoplasmático como se fosse uma telinha, aonde ela é meio esbranquiçada, e, de repente, quando se está falando com este irmão,
se coloca à frente dele para que ele possa ver aquilo que está fluindo do seu pensamento, com o auxílio de todo o fluido de ectoplasma que é produzido por todos os integrantes ali da reunião. Este irmão, ele tem condições de, enxergando a sua vida, enxergando as suas experiências, ele poder ter uma melhor clareza daquilo que ele vivenciou. Seja, às vezes, por estar equivocado na sua interpretação de sua própria vida, no tocante às culpas que ele carrega, seja muitas vezes para ele ter a noção exata do que aconteceu, para ele poder entender a justiça divina na vida dele. Bem, na nossa casa, nós já nos deparamos com este condensador ectoplasmático. E lá, ele é chamado carinhosamente como uma tela ou um telão. Por quê? Porque em algumas situações, dependendo do que você está fazendo, é como se esta tela ela fosse um pouquinho maior e este irmão pudesse assistir essa sua vivência por esta tela. Então, só para vocês entenderem como que este instrumento utilizado pela espiritualidade, com o auxílio, sim, dos fluidos que são produzidos pelos médiuns, pelos integrantes ali do grupo de trabalho, ele é importante para levar a este irmão, ou a estes irmãos, o melhor do entendimento de seus próprios pensamentos, que, fazendo relembrar ou fazendo estar mais compatível com a veracidade de suas lembranças, ele ter condição de ser auxiliado. Além deste aparelho que traz esta elucidação, também existe o papel do coordenador, do doutrinador ou daquele acolhedor, em que ele leva a este irmão todos os melhores sentimentos, para que este irmão ele compreenda que existe uma ligação entre as palavras cristãs que são proferidas e os sentimentos daquele que o está levando a um melhor sentimento, a um melhor estado de espírito. E aí, neste caso, nessa história aqui, o irmão que estava sendo atendido, ele estava muito descrente de tudo aquilo que estava sendo falado. Mas chegou um momento que, depois dele ter visto as imagens, dele ter escutado o carinho daquele que o estava acolhendo, foi dito o seguinte: o visitante chorava. Via-se, porém, com clareza, que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Olha que coisa interessante. Ou seja, mesmo tendo o condensador ectoplasmático, mesmo tendo as palavras que traziam conforto e traziam um bom entendimento sobre os ensinamentos cristãos, também há uma necessidade de se atribuir a essas palavras os bons sentimentos. Por quê? Porque no plano espiritual, os sentimentos são energias e as energias são vivenciadas por todo espírito desencarnado. Todo espírito desencarnado ele é sensível a essas energias. Eu espero, meus amigos, que eu possa ter trazido para vocês um pouquinho, sobre este aparelho, relembrá-los para aqueles que já sabiam, trazer esta novidade para quem não sabia, porque este aparelho ele é de suma importância, junto com tudo aquilo que nós já conversamos, para que nós possamos trazer um acalento, um acolhimento a muitos irmãos que estão no plano espiritual, com às vezes, muitas ideias deturpadas sobre até mesmo o que eles realizaram. Ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom domingo, que vocês possam ter uma semana maravilhosa e que nós possamos nos encontrar novamente no próximo domingo. Fiquem em paz.